Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Bora lá estudar um pouquinho de matemática aqui com a professora Neumar? Vamos lá, então? E qual será o objetivo do nosso estudo? Resolver exercícios e situações, problemas, envolvendo aí as expressões numéricas. Vamos lá? Então, aqui, ó, expressões numéricas são a tradução matemática de algumas situações problemas, tá? Então, ela transcreve aquilo que está na situação problema para uma linguagem matemática, tá bom? Então, você lembra de alguma situação em que a gente pode traduzir essa expressão numérica? Que a gente pode traduzir uma situação levando lá para uma expressão numérica? Tem várias, só que muitas vezes nós realizamos esses cálculos já de forma mais automática, sem pensar em transformar numa expressão numérica, tá bom? Então, aqui, ó, a expressão numérica, ela é chamada dessa forma, né, por conter várias operações, né? Não é somente uma adição ou só uma subtração, não, ela envolve um conjunto ali, né, de operações matemáticas e sinais, né, de associação, tá bom? Para resolvermos, temos que respeitar algumas ordens, tá? Que é o quê? O parênteses, tá? Primeiro, a gente vai lá, se tem parênteses nessa expressão, é o que a gente tem que resolver primeiro. Depois, se tem os colchetes, a gente resolve na sequência. E por terceiro, se tem chaves, também tem que resolver. Tudo isso antes de ir lá para as outras operações separadamente, tá? Que a gente tem ali na ordem também de resolução. Potenciação, tá? Depois, multiplicação e divisão. E ali, na sequência, a gente tem adição ou subtração. Então, tem que resolver nessa ordem, porque faz toda a diferença lá no resultado, tá bom? Então, tá joia. Então, observe comigo essa situação. Paulo, Ricardo e Vitor, eles moram juntos e dividem as despesas referente a aluguel, água, luz e telefone, tá bom? Paulo é mecânico, tá? E Paulo ganha ali R$800 fixo, tá? E mais comissões sobre os trabalhos realizados, tá bom? Em média, o valor mensal ganho em comissões equivale ali a metade do seu salário, mais ou menos, tá bom? Ricardo é mestre de obras, tá bom? E recebe R$2.130 por mês, tá bom? Agora aqui, o Vitor trabalha na prefeitura e seu salário mensal corresponde à terça parte ali do salário do Ricardo, ok? A quinta parte, né, da soma dos ganhos dos três, tá? É o valor total lá das despesas que devem ser divididas, tá bom? Todo mês, entre eles. Qual a expressão numérica que representa essas despesas? Tá vendo que é bastante informação, né? E de quanto é essas despesas? Então, a gente tem uma expressão, resolvendo a expressão, nós encontramos o valor das despesas, não é verdade? É isso aí. Então, vamos aí, vamos começar a organizar essa situação. Então, o que a gente tem aqui? Que Paulo, Ricardo e Vitor moram juntos, a gente já sabe disso lá, né, do enunciado, e dividem aí as despesas referente, né, a aluguel, água, né, água, luz e telefone. Então, nós temos as despesas, todas essas despesas, elas vão ter que ser divididas por 3, né, são 3 pessoas, tá bom? Agora, vamos pensar comigo, dentro de toda essa situação que a gente viu, tá? O que a gente tem aqui? Encontra a expressão numérica, né, da situação, tá bom? Agora, pensa lá comigo, Paulo é mecânico, né? Ele ganha R$800 fixos e mais comissões sobre os trabalhos realizados. Olha lá, em média, o valor mensal de ganho em comissões equivale à metade do salário. Como será que eu posso encontrar a expressão numérica dessa situação? O que vocês acham? Então, nós vamos começar a resolver essa situação. Agora eu vou dar um tempinho para vocês tentarem organizar essas ideias e a professora já retorna aqui para verificar como é que vai ficar essa expressão.
aí, gente, conseguiram? O que vocês chegaram aí como conclusão? Ah, vamos ver então como é que ficou? Então aqui, olha lá. Para a gente encontrar a expressão numérica dessa situação, novamente aqui, né? O que a gente tem? Que ele é mecânico, ele ganha R$800 fixo, mais comissões sobre os trabalhos realizados. Em média, o valor mensal ganho em comissões equivale à metade do seu salário. Então, é 800 mais a metade do salário. Como que eu expresso a metade do salário? É 800 divididos por 2. 2 é metade. Então, se eu somar 800 mais a metade, a gente vai conseguir expressar aí quanto que o Paulo ganha, né? Tá bom? Então, tá jóia. Agora, nós vamos continuar praticando mais um pouquinho. Vamos encontrar uma outra expressão numérica aqui. Olha só, agora em relação ao Ricardo. Qual que eram os dados que a gente tinha em relação ao Ricardo? Ricardo é mestre de obras e recebe lá R$2.130 por mês, tá? Vitor trabalha na prefeitura e seu salário mensal corresponde à terça parte do salário de Ricardo. Tá vendo só? Então, aqui agora nós estamos envolvendo o salário, né? 2 salários. E temos ali algumas informações, como vocês viram. Então, tentem reler e tentem montar uma outra expressão, tá bom? Então, vou dar um tempinho, já retorno aqui para a gente continuar. Gente, conseguiram? Deu certo? Conseguiram montar uma outra expressão? Vamos ver como que ela ficou? Então me acompanhe. Olha só aqui o que a gente tem, né? Então, vamos lá. Então, o Ricardo, a gente sabe ali que ele é mestre de obras e já sabemos o salário dele, né? O Vitor, ele trabalha na prefeitura e seu salário mensal corresponde à terça parte. Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem que 2.130, né? A gente vai dividir por 3, porque é a terça parte. Estou dividindo em 3 partes. Fazendo isso, a gente consegue descobrir o outro salário que faltava, né? Que é o salário do Vitor, tá bom? Agora, vamos verificar como que a gente pode montar uma expressão assim que resolva logo esse problema. Então, a gente tem que as despesas vão ser o quê? A do Paulo, a do Ricardo e mais a do Vitor, e nós vamos dividir por 5. Por que nós vamos dividir por 5, tá? Porque isso estava na situação problema. A quinta parte da soma dos ganhos dos 3, tá? É o valor total das despesas. Então, se a gente somar quanto que o Paulo ganha, quanto que o Ricardo ganha e quanto que o Vitor ganha, e dividimos tudo isso por 5, nós vamos conseguir encontrar, tá bom? Beleza? Então, bora lá comigo aqui. Vamos ver. Bora praticar mais um pouco. Então, vamos encontrar novamente aí uma expressão numérica agora das despesas. Então, lembrando lá, para retomar,
A quinta parte da soma dos ganhos dos três, né, é o valor total das despesas que devem ser divididas ali, né, todo mês entre eles, tá bom? Então, a gente sabe o quê? Que as despesas, o Paulo, mais o Ricardo, mais o Vitor, tá? Somando tudo isso, por isso que tá entre parênteses, somando os três, e dividido por 5, nós vamos ter aí essa situação. Agora, a gente já encontrou o salário do Paulo, do Ricardo e do Vitor, né? As expressões que representam isso. Somente a do Ricardo que já estava no enunciado. Mas a do Paulo nós transformamos em uma expressão, que é 800 mais, abre parênteses, 800 divididos por 2, que é a metade, né? E a do Vitor é a terça parte do Ricardo, que é 2.130 divididos por 3, tá bom? Agora eu vou dar aquele tempinho para vocês tentarem, né, montar, estruturar essa expressão, tá bom? Tempinho aí, a professora já retorna. E aí, pessoal, conseguiram? Fizeram aí o exercício? Deu tudo certo? Ah, vamos resolver então aqui juntinho comigo. Bora lá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a expressão que representa o salário do Paulo, do Ricardo e do Vitor. Somando esses três salários e dividindo por 5, nós vamos encontrar a despesa, porque está tudo ali dentro do parênteses, tá? Aí, como que nós vamos representar essa expressão dessa divisão por 5? Então, nós vamos colocar ali separadamente, né, os ganhos do Paulo, do Ricardo e do Vitor, tá bom? Aí nós vamos acrescentar o colchetes para diferenciar ali dos parênteses, tá bom? Aí tudo isso que nós temos ali, vamos dividir por 5 para encontrar as despesas, tá? Aí continuando aqui, dentro ali das despesas, o que nós precisamos fazer? Então, precisamos agora dividir o valor dessas despesas ali por 3. Então, nós vamos usar outro sinal de associação, que vai ser a chave, porque nós vamos pegar toda essa expressão e dividir por 3 para saber quanto que cada um irá pagar, tá bom? Aí, continuando aqui, olha só o tamanho que ficou essa expressãozinha aqui em vermelho, né? Então, nós temos lá, retomando aqui, né, começando ali, né, com 800, mais ali abre parênteses, 800 divididos por 2, né, mais 2.000 ali, 130, mais abre parênteses, 2.130 divididos por 3 são os ganhos. Quando eu divido por 5, eu tenho o total de despesas. E dividindo por 3, eu tenho quanto que cada um irá pagar, tá? Agora, a gente consegue resolver essa expressão. Primeiro, nós vamos começar ali naquela partezinha que está em azul, né? 800 divididos por 2. Por quê? Porque está dentro do parênteses, tá? E depois ali nós temos mais um parênteses, que é 2.000 ali, 130 divididos por 3.
Depois que a gente fizer isso, tá? Resolvemos essa divisão, que também está marcadinha em azul, ó, 800 divididos por 2 é 400 e 2.130 divididos por 3 é 710, tá? Agora nós temos que se livrar ali dos colchetes. Então nós vamos somar tudo que está ali dentro, 800 mais 400 mais 2.130 mais 710. Aí, olha só como é que vai ficar isso. Vai dar um total ali de 4.040. E para tirar a chave, nós vamos dividir por 5. Fazendo essa divisão, vamos encontrar o valor de 808. Depois disso, 808 nós vamos dividir por 3, que vai dar um valor aproximado de 269. Aquele símbolo, né, que tem o igual e o sinal ali, né, de um acento, né, em cima, ele é o sinal de aproximadamente, tá bom? Então, ele representa valor aproximado, tá bom? Como se fosse ali, né, o tiozinho, né, do acento. Mas ele junto com o sinal de igual, ele significa aproximado, porque provavelmente, né, certamente ele vai ter algumas casinhas decimais, mas a gente arredonda esse valor. Então, cada um irá contribuir com aproximadamente ali R$269, tá bom? Então, presta bastante atenção nas ordens de resolução, que a gente foi tirando parênteses, colchetes, né, chaves, adição, subtração, né, multiplicação, divisão. Então, presta bastante atenção nessas operações, tá bom? Então, tá joia, né? Agora, nós podemos calcular também de outra maneira. A gente já poderia ter encontrado o salário do Paulo, do Ricardo e do Vitor. Talvez até ficaria mais sintetizado, porque a gente sabe que o salário do Paulo vai ser 800 mais a sua metade, que é 800 divididos por 2, que vai ficar 800 mais 400, que é 1.200, tá bom? Então, esse é o salário do Paulo, que está em vermelhinho. Do Ricardo, já estava na situação, que é 2.130. O do Vitor, eu vou pegar 2.130 e dividir por 3, que vai dar 710. Aí, depois, era só somar todos os 3 salários e dividir por 5, tá? Que isso daria o total de 808. E o mesmo, né, dividindo por 3, 808, daria também o mesmo resultado, que é 269. Então, isso é uma outra forma da gente se resolver, tá? Dá para resolver das duas formas? Dá sim. Então, essas formas que a gente tem, né, para resolver a expressãozinha. Uma forma ficou grande, talvez confunda mais. Ou você já pode ir sintetizando e montando, tá bom? Ou fazendo por partes, mas tá vendo que muitas vezes a gente resolve algumas situações, problemas assim, envolvendo expressão, mas a gente resolve separadamente e depois junta, não é verdade? Então tá bom. Então aqui, agora chegou um momento bem bacana, tá bom? Que é a hora do Matific. Você já acessou a plataforma do Matific? Se não acessou, não perca tempo. Vai lá, utiliza o endereço lá www.matific.com.br, tá bom? E utilize o seu @escola. Mas não vamos perder tempo, né? Vamos lá jogar um pouquinho? Vem cá comigo! Olha só, pessoal, mais uma expressãozinha numérica aqui para a gente tentar resolver na ordem lá da operação, né? Então, perceba que aqui a gente começa com o sinalzinho de menos, mais, multiplicação e multiplicação. Então, lembra lá, na ordem aqui não tem nenhum parênteses, né, nessa expressão numérica. Então, a gente já vai para a operação. Na ordem das operações, a gente tem que resolver primeiro multiplicação e divisão. Tem que olhar se tem. Tem ali? Tem. Então, primeiro nós vamos resolver na ordem que elas aparecem, né? Então, 9 vezes 4, a gente encontra ali o valorzinho de 36, né? Ó, a tabuadinha do 4 lá. Opa, a professora falou uma coisa e digitou outra, viu? Como ela dá erradinho ali, ó, 36. Aqui, ó. Agora sim, tá vendo? Que se você já coloca errado, ele já te corrige, né? Então, cuidado. Aí aqui, eu tenho uma subtração e uma adição entre os números, né, que estão sendo somadinhos. Ou subtraídos, né? Mas antes eu tenho que resolver o que aqui? A nossa multiplicação, né? Então, vamos ver quanto que vai dar aqui essa multiplicação. Fazendo essa multiplicação é o dobro, né? Eu estou multiplicando por 2, né? 36, né?
vezes 2, que é a mesma coisa que a gente somar, né? 36 mais 36. Então, isso aqui vai dar 72, né? É isso aí, ó. Coloca ali, tá? Agora, a gente vai começar a usar o sinal aqui, de menos e de mais. Então, na ordem que aparece. Quem que aparece primeiro? É menos. Então, a gente faz ali 2, né? Menos 1. 2 menos 1 é 1, né? Tranquilinho. Agora é só somar, gente. 1 mais 72. Somando 1 mais 72, nós temos que... Essa agora ficou fácil, né? 73, tá? Coloca o resultadozinho e ele vai chover estrelinha porque deu certo, tá bom? E ali tem mais umas duas para vocês resolverem, tá bom? Então, agora a gente se vê lá na telinha. E aí, pessoal, gostaram do jogo? A plataforma tá lá esperando por vocês, tá? Não perca tempo, corre lá, tá joia? Então, nesta aula nós falamos aí um pouquinho, né, sobre as expressões numéricas dentro de uma situação problema. Exploramos cada passo, as ordens das operações e também quando tem parênteses, colchetes, né? E também chaves, tá bom? Então, professora, espera aí que vocês tenham gostado. Aquele abraço bem apertadinho, ó. Até mais!